Oi, meu povo do primeiro ano, como é que vocês estão? E aí, assistiram a aula passada, né? Porque essa aula que nós vamos estudar hoje, ela é um complemento, né? Lembra que eu falei a vocês como se trata, né, de uma revisão de uma civilização tão importante, né, que são a civilização grega. Eu dividi em duas videoaulas. Hoje nós vamos falar especificamente da grande importância dos gregos, ou seja, né, o legado cultural desses povos, né? Logo de início, vocês podem observar aqui que eu coloquei três tipos de civilizações, né? Os dóricos, os jônios e o coríntios. Ou seja, também são tipos de arquitetura de cada período, né? O dórico, o jônico e o coríntio. Então, vamos observar que além da arquitetura, nós também observamos algum desses legados, né, dessa civilização grega. E uma delas nas artes da língua e da poesia, né? Nossa língua ela está cheia de palavras derivadas do grego. Com os gregos, aprendemos a expressar os nossos sentimentos por meio da poesia, que foi também um legado bastante importante. Na religião, mesmo sendo politeístas, os gregos eles imaginavam seus deuses à imagem e à semelhança do homem. E também é importante se destacar a questão das leis, né? Que as leis dos antigos gregos elas se baseavam em um consenso popular, né? Que estavam de acordo com a maioria. No teatro, os gregos passaram o gosto, né, com esse especial ênfase às questões ligadas a sentimentos e a sofrimentos da humanidade. Na ciência, os antigos gregos, né, eles estavam, né, eles buscavam, os gregos se dedicavam grande parte do seu tempo na busca da compreensão de fenômenos da natureza. Por quê? Porque eles acreditavam no conhecimento, que o conhecimento tornaria as pessoas mais honestas, corajosas e bondosas. Outra importante contribuição dos gregos foram as Olimpíadas, que apesar de associarmos os Jogos Olímpicos com esportes, né, da Grécia Antiga, eram principalmente o festival de religiões, né, para honrar a Zeus. As lendas contam que os jogos eles foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas guirlandas dos vencedores. As primeiras Olimpíadas elas foram realizadas em 776 a.C., com apenas uma modalidade, que era a corrida de 200 metros da chamada estádio. O que foi, né, derivado dessa palavra estádio. Os jogos eles eram realizados a cada 4 anos, com um período de tempo entre os dois encontros conhecidos como Olimpíadas. Os jogos eles eram levados tão a sério pelos gregos que uma trégua era declarada e era extremamente respeitada. Durante cada Olimpíada, inclusive durante as guerras do Peloponeso, os inimigos se misturaram e competiam lado a lado durante o evento. A trégua foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que como castigo foi excluída dos jogos em 420 a.C. Aqui, se vocês observarem, onde deu origem aos festivais religiosos ao deus Dionísio, as peças podiam ser de dois tipos, a tragédia e a comédia. Né? Os homens usavam máscara que passavam essa expressividade. Né? Aqui é o centro, né, que a gente está observando, é o teatro, e ao lado tem um anfiteatro também. Os principais textos do teatro, né, autores, né, foi Esquilo, que o principal texto dele foi Prometeu Acorrentado, e os temas contavam vários fatos sobre os deuses e os mitos. Tem Sófocles,
que o principal texto dele foi Édipo Rei, e tendo como tema grandes figuras reais. Eurípides, que o principal texto dele foi As Troianas, e ele fala sobre os renegados e os vencidos iniciados na drama ocidental. Aristófanes, e também o principal texto dele foi o Lisistrada, As Vespas e as Nuvens e a Assembleia de Mulheres. Tem como um tema o dramaturgo grego, considerado o maior representante da comédia grega clássica. Já na questão do pensamento, né, a gente vai priorizar, vai destacar a filosofia, a história, a medicina e a matemática. Então, cada um dessas pessoas aí retratadas nessas imagens, ela tem uma contribuição. Pitágoras, ele celebrizou, né, com conhecimento na área da matemática. Já Sócrates, ele iniciou a filosofia. Heródoto, ele foi o inventor da história. Hipócrates, ele foi o pai da medicina ocidental. Na arte, né, também grega, né, que foi uma arte medida do homem, a gente pode destacar também a pintura em vasos, em ornamentos, e a arquitetura. Na questão a arquitetura, ela vai muito ser diferenciada no estilo, e a escultura. Qual é as características dessa arte, né? As obras de arte, elas são feitas à escala humana. A sua execução, ela atinge uma proporção, um equilíbrio, uma harmonia que se verá aí de modelo a outras civilizações ao longo dos tempos. E o que é que eles priorizam, né? O racionalismo, que é a concordância entre a estrutura e a forma, a atenção dos pormenores, a harmonia e a proporção, a simplicidade e a elegância, a aliança da escultura e a arquitetura e a obediência a um das três ordens arquitetônicas. A arte grega, né, ela foi difundida bastante, foi uma arte ainda que ela vem caracterizada, né? Aqui, se vocês observarem a representação, que é do frontal, o entablamento e as colunas também. Esse é o lado, né, do lado direito, é um Partemon em Atenas, e o principal elemento da arquitetura são as colunas, né? São estas que lhe darão harmonia, darão equilíbrio entre algumas linhas horizontais e verticais e transmitem aí uma ideia de ordem. O Partemon, né, um dos templos, uma acrópole de Atena, os templos de ordem dórica, elas apresentam as colunas de toda a volta, colunas bastante robustas, colunas sem base e colunas com capitel simples. Já a coluna jônica, né, que a gente pode destacar aqui no templo de Atena de Niké, e o Aractenon, que é uma acrópole também de Atena, ele tem por característica, no tempo da ordem jônica, a coluna ela é decorada com volutas, tem bases e apresenta aí um fuste mais fino e elegante. Essa imagem ao lado é da galeria de Caratides, que é as colunas em formas de mulheres, quando eram homens, chamavam de Atlantes. A ordem Coríntias, o capitel é decorado com folhas de alcanto. E aqui são algumas representações, né? Representações de esculturas de Atena ou Vitória de Samotrácia, e a escultura egípcia, e o Discóbulos de Miron. Também tem o Partemonon de Tímbano, do Partenon, Niké. Aqui são algumas esculturas que surgem também sob forma de altos e baixos relevos e adornando aí os templos. A pintura grega ela vai aparecer sobretudo em vasos, embora os gregos também tenham feito pinturas em madeiras e paredes, né? Vasos de cerâmicas pintados, painéis de madeira. Na primeira fase, essas figuras escuras no fundo têm um fundo amarelo
e os temas são naturalistas, são temas de plantas, de animais ou geométricos. Já na segunda fase, essas figuras negras, o fundo vermelho, tem temas também naturalistas, só que mais humanistas, com exemplos de homem, deuses e heróis. E na terceira fase, que é a época clássica, as figuras vermelhas em fundo negro, com temas naturalistas, humanistas, com homem, deuses e heróis. Então, aqui a gente conclui essa parte, que é a parte que nós falamos sobre toda a cultura, né, e o legado dos gregos. Agora eu vou fazer a correção da atividade da página 7 e 8. Só lembrando para vocês que na próxima videoaula nós vamos iniciar a terceira unidade, né? Então procurem o livro da terceira unidade, já fiquem com ele, porque os professores vão iniciar a terceira unidade já. Né? E agora peguem o livro da segunda unidade na página 7. Primeira questão. Quais seriam as principais características da civilização cretense? A civilização cretense ela se caracterizou por uma intensa produção artesanal, domínio de elaboradas técnicas de construção e navegação, além do desenvolvimento do comércio. Na segunda questão, explique a origem da civilização micênica. A civilização micênica ela surgiu do contato dos aqueus com os cretenses. Os aqueus assimilaram elementos fundamentais da civilização cretense, dando origem aí à civilização micênica. Na terceira questão, aponte semelhanças e diferença entre a civilização micênica e a civilização grega. Os gregos, eles preservavam, né, vários elementos da cultura micênica. Eles estão presentes na língua, na religião e nos relatos heróicos da Guerra de Troia. Mas isso é alguns, né? Vocês podem destacar outros também. Na quarta questão da página 8, qual a importância das obras atribuídas a Homero para a reconstrução da primitiva história dos gregos? Então, a Ilíada e a Odisseia, ela tem sido uma das principais fontes para o estudo dos gregos. Nos períodos anteriores e posteriores a essa invasão, a Ilíada narra a Guerra de Troia. Já a Odisseia, ela trata das aventuras e as desventuras de Ulisses em sua viagem de volta a Troia, de Troia para a Ítaca, né, na Grécia. Essas obras elas fornecem importantes informações para a compreensão da sociedade grega no período homérico. Na quinta questão, descreva a organização espacial da cidade de Atenas na antiguidade e responda que relação podemos estabelecer entre a configuração do espaço de organização social e política da cidade. Então, na cidade-estado grega, a parte mais alta era habitada pela aristocracia, liderado pelo Basileu, que era uma espécie de rei, sacerdote e chefe militar. Na parte mais baixa, localizavam-se o mercado, e nelas moravam os comerciantes, artesãos e trabalhadores gerais. A Acrópolis era a parte da polis onde ficavam as fortificações militares e os templos religiosos. Essas construções no alto dos morros para melhor defesa mostram que a cidade surgiu sob o domínio de uma aristocracia guerreira. As casas e templos se aglomeravam e tornaram o que ficou conhecido como polis, que pode ser traduzido por cidade. Os demais grupos sociais e suas habitações e respectivas atividades estavam, portanto, separados espacialmente da nobreza dominante e revelando como era a hierarquia social das polis gregas. Na sexta e última questão, relacione as transformações sociais e econômicas ocorridas na sociedade grega do século
8 a.C., com os conflitos sociais e políticos da mesma época. Então, o aumento da população, a escassez de terras férteis e a concentração de propriedade fundiária nas mãos da aristocracia provocaram aí a ruína do pequeno camponês. Muitos não conseguiram pagar suas dívidas e eram escravizados. As colônias gregas elas foram fundadas em várias regiões fora da Grécia. A expansão tinha como motivação principal a busca de terras férteis, né? Os conflitos sociais e os políticos que marcaram o período decorreram da oposição de interesses entre os pequenos proprietários e a aristocracia que monopolizava, né, o poder, aumentando aí a pressão por reformas sociais e políticas. Então, foi corrigida a atividade, né, a última atividade, e na próxima videoaula, já sabe, né, vamos iniciar a terceira unidade, tá certo? Até a próxima videoaula. Estudem, fiquem em casa.